Pessoal, ó, sabem o que que é? Isso aqui são punks, plantas não convencionais alimentícias, né? São comida, isso aqui é comida. Mas aqui são os meus dentes de leão, minhas serralhas, ó gente, coisa mais bonita. Aproveitei para colher. E eu quero falar para vocês sobre essas punks aqui, o que que elas têm a ver com o tempo do fim, o que que elas têm a ver com o cerco de Jerusalém. Alguém aqui conhece sobre o cerco de Jerusalém? Eu tenho uma playlist nesse canal que fala sobre vida no campo e o cerco de Jerusalém 70 anos depois de Cristo, depois da morte de Cristo. Então, gente, as punks estão lá num livro chamado O Grande Conflito e vem mostrando como era que as pessoas que ficaram dentro do cerco de Jerusalém estavam saindo para se alimentar. E aqui eu quero trazer vocês para algumas reflexões. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos esforçar para irmos para o campo, para morarmos na roça. Aqueles que têm condições financeiras, aqueles que têm meios para viver no campo, não têm desculpas a dar. Porque se você tem saúde, se você tem condição financeira, você deveria, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, se esforçando para ter um lugarzinho no campo. A palavra de Deus diz que Jerusalém, quando foi cercada pelas trincheiras do inimigo, entrou em um grande colapso, em uma grande crise. E nós temos um livro de profecia chamado Vida no Campo. E nesses livros de profecias também vem falando sobre uma grande crise que está por vir. Uma grande crise que vai afetar toda a terra. E aqueles que derem ouvidos à voz do Senhor vão fazer preparativos para não serem pegos de surpresa nessa crise. Isso é muito sério e muito importante. Se eu estou de olho na profecia, eu não vou ficar de braços cruzados, pernas cruzadas, esperando as coisas acontecerem. Deus, pelo contrário, diz: ajuda-me a abrir caminho àqueles que não têm condições para ir no campo. Eu sempre falo, vai para o campo, você faz tantos planos na tua vida. Plano para comprar uma casa, plano para comprar um carro, plano para entrar na universidade. E isso tudo requer dinheiro, né? Tem pessoas que fazem o plano de chegar ao primeiro milhão. São tantos planos. Diante de todas as verdades que nós temos nas mãos, a palavra de Deus não nos deixa às escuras quanto ao futuro. E Ele nos diz que chegará um tempo que não poderemos nem comprar e nem vender. E vai piorar a condição do mundo. Só que aqueles que ouvirem a voz do Senhor não passarão por tantos apuros. Aqueles que resolverem fazer a vontade de Deus, trabalharem no próprio caráter e buscarem fazer a vontade dele, seja na alimentação, seja no vida no campo, esses estarão sob a proteção divina quando todas as coisas acontecerem. E enquanto eu colhia essas punks para o nosso almoço, nos lembramos de um texto que está no Grande Conflito, que diz que quando a grande crise veio a Jerusalém, muitos homens estavam ali presos dentro daquela cidade, toda murada e fortificada. E aqui eu lembro da pandemia, né? Nós não temos uma cidade murada e fortificada como era Jerusalém, mas existe leis, existe autoridades que colocou na pandemia uma viatura em cada saída da cidade e a cidade ficou cercada. E muitos não puderam sair dali de dentro. E assim vai acontecer novamente. A crise está por vir. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas, buscar fazer a vontade dele. E dentro desse livro vem falando que muitos que ficaram presos dentro do muro de Jerusalém, que não deram ouvidos às advertências do Senhor para se retirar daquela cidade e sair dali de dentro, foram pegos de surpresa. E diante de muita fome, de muita crise financeira ali dentro, já não tinha mais comida,
roíam os couros dos chinelos, comiam cocô de pombos, faziam muitas coisas que comiam os próprios filhos. Diante de uma situação de crise, o ser humano se perde de si mesmo e se torna o pior dos animais, uma besta. E muitos ali dentro, eles saíam às madrugadas de dentro dos muros para o quê? Comer punk. Só que eram pegos. Quando eles saíam de dentro dos muros, eles eram pegos e eram castigados. Muitos eram mortos. Perdiam suas vidas ao tentar buscar uma simples comida. E aqui eu quero lembrar vocês de tantos hoje que estão na cidade só querendo um carro melhor, uma casa melhor, um salário melhor, uma conta bancária maior. E quando chegar a crise? Você vai correr atrás de uma punk, porque o seu dinheiro na conta não vai valer nada. As pessoas vão querer uma folhinha para comer. E não vai ter. Gente, isso aqui não é uma pregação para te causar alvoroço e nem medo, mas uma reflexão. Uma reflexão do que você está colocando como prioridade na tua vida. Se são as advertências do Senhor, os conselhos dele, ou se você prefere seguir os seus próprios caminhos e ser pego de surpresa, sendo avisado do que iria por vir, do que estaria por vir. Muitos não valorizam isso aqui hoje. Ah, uma punk não vale nem um centavo, as pessoas jogam fora, consideram erva daninha. Mas muitos morreram buscando uma folha dessa para comer. E muitos desses que morreram buscando uma folha dessa para comer foram pessoas que sacrificaram saúde, família, tempo, comunhão com Deus em busca de uma conta bancária maior, em busca de uma casa melhor e de um salário melhor, de reconhecimento de familiares e amigos. Mas sempre quiseram fazer as próprias vontades e as vontades de uma sociedade falida, mas não buscaram fazer a vontade de Deus. E uma coisa eu vou te dizer, o simples de Deus, aquilo que o homem está, as pérolas do Senhor, estão sendo jogadas na lama, né? Porque estão sendo jogadas aos porcos. A palavra de Deus diz isso, não jogue pérolas aos porcos. As advertências do Senhor, as profecias do Senhor são pérolas que, se pegas com grande vontade e com grande reverência, vai proteger a tua vida nesta vida e na vida eterna. Mas se você se é como um porco, assim diz a palavra do Senhor, se as pérolas do Senhor chegam a você e você a considera lixo, lama, sinto muito, a palavra do Senhor também diz que haverá consequências. E não é porque Deus é mau, gente, é porque Deus é amor. E por ser amor, Ele está te avisando. Por ser amor, Ele está te dizendo, busca-me enquanto tu podes achar. E faça a minha vontade na medida do que você pode. Naquilo que está ao teu alcance, faça. Porque vai chegar um momento que o teu carro, a tua casa, o teu mega salário, os elogios dos falsos amigos e de uma família que talvez comeria seu couro, não vai valer nada. E muitos irão correr atrás de uma folhinha dessas aqui, ó. Essa é uma meditação que eu trouxe para vocês. Ainda não chegamos no tempo de crise, não. Eu estou comendo simplesmente para fazer a vontade do Senhor e para poder trazer saúde para o meu corpo, entendeu? Então, vamos lá, vou preparar o meu almoço. E a advertência ficou dada.